De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia aponta que a venda de medicamentos antidepressivos e estabilizadores de humor aumentou 13% em relação ao mesmo período no ano passado. Um pouco até assustador, né? Mas a gente vai conversar agora sobre esse assunto aqui no estúdio com o secretário-geral do Conselho Regional, de Farmácia daqui de Alagoas, Daniel Fortes. Bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Bom dia aos espectadores do Bem Assim. Obrigada pela sua participação. Quer dizer, então, que teve realmente esse aumento relacionado ao ano passado? Foi isso mesmo, Daniel? Sim. Quando a gente observa o período pré-pandemia e durante a pandemia, que corresponde aos anos de 2020 e 2021, a gente tem observado um crescimento do número de medicamentos controlados que estão sendo vendidos nas farmácias. Muito disso atribuído a essa situação da pandemia, a toda a preocupação que está sendo gerada, com perda de familiares, falta de perspectiva de emprego, menor remuneração. E aí as pessoas acabam buscando, dentro desses artifícios medicamentosos, uma forma de solucionar os seus problemas. Então a gente consegue perceber que a pandemia ela acaba também influenciando, de certa forma, na procura por esses medicamentos, né? Certamente como principal responsável por esse crescimento aí. O consumo de medicamentos controlados, ele já tem números elevados no Brasil como um todo, né? Mas a gente percebe também que aqueles estados onde tiveram maiores picos de casos, de incidência, maior percentuais de óbitos, também foram os estados onde tivemos o maior aumento de consumo de medicamento. Dá para a gente perceber, afirmar que houve uma procura maior, assim, no geral, por medicamentos durante esse período assim, de pandemia? Sim. Vale lembrar que ano passado, em 2020, muitos médicos eles acabaram suspendendo os atendimentos aos seus pacientes por conta dessa pandemia. Então, o que é que eles faziam? A própria Anvisa ela acabou emitindo uma resolução onde nessa resolução ela estendia a quantidade de medicamentos que poderiam ser dispensados por cada receita que fosse aviada. Então, enquanto antes os pacientes pegavam um tratamento para no máximo 60 dias, puderam passar a pegar medicamentos para até 180 dias. Então, isso fez com que realmente houvesse um maior consumo, para tentar diminuir a ida dos pacientes aos médicos, mas em compensação o volume de medicamento obtidos na farmácia passou a aumentar. Saúde mental do pessoal está um pouco, assim, a gente pode falar isso, prejudicada mesmo por conta dessa pandemia? Com certeza, né? Eu acho que todo mundo, dentro desse período aí de praticamente 1 ano e 8 meses, teve algum pico de ansiedade, teve alguma crise de depressão, ainda que não tenha sido diagnosticado, isso aí são motivos que levam as pessoas a buscarem a ajuda de uma forma ou de outra, buscando nos medicamentos. Esses medicamentos, é importante a gente frisar, que são os medicamentos que foram vendidos de forma legal, aqueles que são adquiridos única e exclusivamente com a receita médica, porque só podem ser comprados na farmácia aqueles medicamentos com receita. Mas, infelizmente, a gente sabe que existem outras formas de buscar esses medicamentos sem essa devida receita médica, ou em estabelecimentos clandestinos, ou mesmo através de uma pessoa, de um conhecido que consuma aquele medicamento que acabe por repassar. O grande problema disso daí é que não é possível a gente assegurar qual a qualidade daquele medicamento que a pessoa está tomando. Se ele foi corretamente armazenado, se a procedência dele realmente é registrada pela Anvisa, se tem todo o rastreamento que os medicamentos controlados eles precisam ter. Então, buscar a ajuda medicamentosa como sendo a solução para o problema não é a melhor ideia. Então, provavelmente aí a gente tem ainda subnotificação, nesse número, nesse aumento, e saber que esses remédios controlados, eles devem ser vendidos apenas com a receita, Foi muito bom você trazer essa informação, porque tem muita gente às vezes que acha que não, mas só pode ser vendido por receita, não é isso? Exatamente, É necessário que se passe por uma avaliação médica. Esses medicamentos, que são controlados, aí podem ser tanto de taxa vermelha quanto de taxa preta, eles vão vir na sua embalagem a identificação que é venda sobre dispensação exclusiva sobre retenção de receita. Então, a farmácia vai precisar armazenar, arquivar aquela receita no momento daquele aviamento. Esses medicamentos, a receita deles tem validade de 30 dias e aí eles podem ser dispensados por até 180 dias, a depender da classe desse medicamento aí.
E é importante que o médico ele faça uma reavaliação periódica. Por isso que a gente não deixa a dispensação acontecer para um ano inteiro, por exemplo. Sim. Porque são medicamentos que exercem efeitos colaterais sobre o estado psíquico e motor do paciente. São medicamentos que trazem efeitos colaterais diversos. São medicamentos que podem interagir com outras substâncias, com outros medicamentos que o paciente tome. E aí a avaliação do médico e do farmacêutico nesse momento é essencial para garantir a segurança desse tratamento. Ótimo. E adquirir esses medicamentos, né, nesse mercado ilegal pode acabar prejudicando ainda mais a saúde desse paciente, né? Primeiro porque a gente não tem como ter uma avaliação técnica de que o paciente, de fato, precise utilizar aquele medicamento. Sim. Então, aquela velha premissa, né? Nem tudo que é bom para mim vai ser bom para você. Então, às vezes as pessoas se apegam no fato de que o medicamento vai trazer a cura, mas esquece que medicamento, todos eles vão ter algum tipo de efeitos colaterais. E muitas vezes os efeitos colaterais, eles passam a ser até mais graves do que a doença propriamente que tinha. E aí, quando você busca esse medicamento de uma forma ilegal, por um mecanismo que não é registrado, você está colocando a sua saúde em risco, né, assumindo a possibilidade de que aquele medicamento ele pode não ter a composição que ele diz informar na sua embalagem. Sim. Às vezes é um medicamento que vai conter um princípio ativo diferente, é um medicamento que vai ter um processo de qualidade adulterado, ou um medicamento que não foi corretamente armazenado, e aí ele vai sofrendo todas as alterações que aquelas substâncias podem sofrer mediante ação de calor, mediante ação de umidade, né? E aí interfere diretamente tanto na eficácia quanto na segurança do tratamento. E Daniel, há uma faixa etária onde esse aumento, né, essa incidência aí desses medicamentos, ele foi comprovado de uma maneira maior? O aumento no consumo, no perfil dos medicamentos, ele vem sobretudo na população mais idosa, né? Sim. Mas a gente percebe que aquela população acima dos 30 anos, que normalmente é a população que está mais ativo no mercado de trabalho, né, com também vários tipos de preocupação, né, em relação às suas perspectivas de emprego, né, riscos de demissão, redução salarial, não saiu a gratificação salarial lá, ou então o mesmo auxílio emergencial para aquelas pessoas, isso gera um quadro de ansiedade e de depressão e faz com que as pessoas realmente tenham aumentado a procura por esses medicamentos aí. Vale lembrar que esse aumento ele não ocorreu somente com esses medicamentos que precisam da receita propriamente dita, né? Esses são os dados que a gente tem diretamente do SNGPC, que é o Sistema Nacional que controla a venda desses produtos aí. Mas quando a gente vai observar outros medicamentos que também são utilizados para determinadas condições emocionais, também nós percebemos um aumento na venda e no consumo deles. Muitas pessoas, né, acabam pensando ali que a insônia, a solidão, o estresse gerado até mesmo pelo trabalho, né, durante esse período, eles são transtornos. Queria saber, isso é verdade ou não? São transtornos sim, mas que não vão necessariamente precisar de um tratamento medicamentoso, né? A gente viu aqui a entrevista da nossa neurologista, né, falando sobre a insônia. A insônia ela é um problema que hoje afeta praticamente 50% a 60% da população, né? Lembra que nós estamos aqui submetidos a diversos estímulos o tempo todo, né? Além dos estímulos relacionados à nossa vida social, nós temos televisão, nós temos principalmente o celular, são estímulos que afetam a qualidade do nosso sono. E aí, a pessoa que dorme mal, ela também vai passar a somar junto àquele quadro clínico ali outros sintomas. E aí vai culminar num pico de ansiedade, né, que pode culminar num pico de depressão, e ela vai tentar buscar formas, né, de tratar essas doenças aí, esses distúrbios aí, que normalmente se associa ao uso do medicamento. E nem sempre o medicamento ele é a melhor alternativa, a melhor estratégia para o tratamento daquele paciente. Muito bom que a gente fale sobre isso, porque muita gente chega lá na farmácia, né, diz assim, não, olha só, farmacêutico, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo outro. E aí a gente fica nessa dúvida, né? O farmacêutico, ele consegue fazer essa distinção, ele consegue diagnosticar ou não? Isso não é função do farmacêutico. Excelente passo aí, excelente comentário que você trouxe, tá? Antes de tudo, eu gostaria de ressaltar que as pessoas precisam saber identificar na farmácia quem é o balconista, quem é o farmacêutico, né? O farmacêutico ele é um profissional que fez um curso de graduação em farmácia, então ele tem habilidades técnicas e clínicas que ajudam ele a resolver alguns tipos de transtornos. São o que nós denominamos de transtornos menores, tá?
O ato de diagnosticar é um ato que é exclusivo do profissional médico. O que o farmacêutico pode fazer é prescrever alguns medicamentos que normalmente não precisam de nenhum tipo de prescrição médica, tá? Medicamentos que são de vendas livres e aquele farmacêutico ele consegue identificar um sintoma, um sinal naquele paciente e fazer a prescrição desse medicamento de venda livre para aquela sintomatologia específica lá, tá? Okay. Então, esse ato de fazer diagnóstico no balcão de farmácia, seja pelo balconista, seja pelo farmacêutico, está errada, né? Nós não devemos fazer isso daí. Caso o farmacêutico perceba, através da sua avaliação clínica no paciente, né, que aquele paciente pode ter algum transtorno mais sério, alguma doença ainda não diagnosticada, a conduta correta é que ele faça um encaminhamento por escrito para o médico. Por fim, é preciso que se pense em alternativas não farmacológicas. Você falou sobre isso, né? Nem tudo precisa ser resolvido com remédio, né? Nós aqui da farmácia, né, a gente tem uma paixão pelo medicamento, mas acima de tudo nós temos a responsabilidade de saber que o medicamento deve ser prescrito para a situação correta, onde realmente ele passa a ser uma estratégia essencial na promoção da cura, né? Paralelo a isso daí, nós temos que entender que o nosso corpo, ele precisa realmente de alguns estímulos para funcionar melhor. Sobretudo, né, os 3 pilares que nós falamos: alimentação, atividade física e um bom descanso. Se o paciente ele consegue melhorar a qualidade da sua alimentação, favorecer o consumo de alimentos naturais, praticar atividade física, né, pelo menos 30 minutos durante 5 dias na semana, totalizando 150 minutos por semana, e ter uma boa noite de sono, de pelo menos 6 a 8 horas de sono por dia, ele vai alterar a sua função cardiovascular, vai melhorar a sua função endócrina, né, vai melhorar as suas funções cognitivas e também vai diminuir todos os quadros de ansiedade e depressão que ele possa ter. Não é um tratamento, mas pode ser um profilático, né? E quando associado a um tratamento medicamentoso, as respostas são muito melhores. Sempre gosto de falar que a automedicação ela é um risco, né, Daniel? É um risco muito grande, né? A automedicação é a principal causa de intoxicação no Brasil, né? A maior parte dos pacientes que são internados por algum tipo de intoxicação são intoxicações derivadas de medicamento. E isso acontece em todas as faixas etárias, da criança ao idoso. Então, só consome medicamento sob a orientação de um profissional capacitado para isso. Muito importante, tá? Então, automedicação é um risco, você precisa ter muito cuidado com a sua vida. Daniel, quem quiser mais informações, vamos lá, fiquem à vontade aí, contatos redes sociais com você. Pode entrar em contato com a gente pela rede social do CRF Alagoas, né, o @CRFAL, e entrar em contato também pela nossa ouvidoria no site, né, www.crf-al.org.br. Nós temos um canal de ouvidoria lá, que nós temos a assessoria técnica do Conselho Regional de Farmácia e está ali disponível também para elucidar a dúvida dos profissionais e da população como um todo. Muito bem, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, sempre muito bom, informações importantíssimas. Obrigada, tá? Bom Eu que agradeço, bom dia a todos. E olha só, você não vai sair daí não, até porque a gente fechar aqui o nosso programa bem assim, no próximo bloco tem muita dança. Nós vamos falar aqui sobre os benefícios da dança e, é claro, mostrar também muita dança para você. Então não sai daí não, volte já já.